Espírito Esporte Clube, que prazer ter você aqui, amigo Martorelli. Que crise... O bicho está pegando? O bicho está pegando, o Brasil está... Revirado? Com as pernas no futebol, mas também para o ar. Sim. Esse é o custo da democracia, eu acho que a gente devia festejar. Se fosse na ditadura militar, os caras fuzilavam uns 20, uns 30, uns 100, uns 1000 e tal, resolviam, e a tragédia ia ser essa, e ia ser nos primeiros, né? Sim. Que esse é o problema. Mas na democracia os homens têm que ter maturidade, né, Martorelli? No momento desse... Exatamente. É muito bom expressar opinião, embora a gente também saiba que existe um exagero. O exagero também não é bom. Não. Aí tem né? No exagero tem gente tirando proveito. Ó, é difícil a gente buscar equilíbrio para tudo isso, né? Para buscar, para pensar, né? Para refletir e produzir nas entidades que nós participamos, para produzir da melhor forma possível, equilibrada, para que todo mundo saia ganhando. Pô, buscar equilíbrio é coisa para gigante. E uma coisa é, Martorelli, ou seja, no país vizinho nosso, que tem a melhor carne do mundo, o melhor trigo do mundo, uma população... Depois do Brasil, né? Sempre. Não, mas uma população de 8 a 10 anos de escolaridade, pela Revolução do General Sarmiento na Argentina, que tem um nível educacional... Não fecha a conta. Não fecha. Não fecha e não estão em crise. Está o Macri, tranquilo, o presidente do Boca, e nada de frente e nada de fundo lá, né? É um bom nadador, não tem resolvido nada. Mas deve ter uma coisa que, não sei se é muito catastrófico o que eu vou falar, mas assim, o mundo já não está dando para todo mundo. Está complicado, né? Está faltando para uma parcela da população. Por isso que, né, muita gente concentrando muito, muita gente com muito, comendo muito. Perfeito. E aí não tá, exatamente, não fecha a conta. Não fecha a conta, não é só no nosso país, não está fechando a conta mundialmente falando. Se tem os mais abastados, tem aqueles paupérrimos, aqueles miseráveis. Sim. E se a gente for parar e pensar um pouquinho, a Europa, por que a Europa está em crise também? Exatamente por isso. Começou a faltar um pouquinho começou a faltar, virou crise. A Inglaterra já saiu da Comunidade Europeia, a França, com uma parcela grande da população querendo sair, né? Imagina todo esse movimento. O susto da Maria Le Pen. Então, todo esse movimento, o susto na Áustria de vir um candidato mais militarizado, com um discurso mais intolerante. Exatamente. Tivemos a vitória do Macron. Felizmente, né? O Macron ainda vem para o equilíbrio, vem pelo menos com uma proposta de equilíbrio. Agora, tudo isso, a gente vem para o nosso mundo. Perfeito. Das nossas relações de trabalho, do dia a dia, do trabalhador e do trabalhador atleta de futebol. Então, a gente está, né? E aí aparecem algumas propostas, que é o que a gente vai debater hoje. Perfeitamente. Assim, olha, não é aquela coisa do capital e mão de obra de equilíbrio, é cada vez mais sufocar a mão de obra. Agora, a troco de que isso? E eu tenho muito medo, Martorelli, de negociação de direitos da hipossuficiência em período de crise. Sim. Porque você chega com a faca na goela do outro. Você chega para negociar... A manutenção do emprego. Perfeitamente. A manutenção do emprego faz com que você abra todos os seus direitos. E é isso que nós vamos discutir. Eu me lembro que quando começou essa tal de mini-reforma, eu fui numa reunião da Fiesp e o Paulo Scarfe comentou, assim, para todo mundo ouvir, que a mini-reforma, aquela outra reforma menor, era boa, mas não era ótima. Mas para ele o bom era inimigo do ótimo. Ele, o doutor Delamana, todo mundo estava tranquilinho. Aí a reforma vira um monstro, vira um dragão chinês, serpenteando para tudo que é lado e ganha 100, e rápido, né? 130 páginas e vem o tome goela abaixo. E rápido. Você imagina. E é isso que nós vamos discutir aqui. Martorelli trouxe um quadro sinótico do jornal Estado de São Paulo, que é um dos jornais que eu assino. Um quadro sinótico muito interessante. Está no quadro aí, Cris? Perfeito. E ele traz o que essa reforma trabalhista é. E muito me preocupou. Porque mais do que uma reforma trabalhista, a gente podia discutir a reforma tributária, exonerar a folha, apoiar as pequenas e médias empresas na questão da previdência social, sim, organizar o capital produtivo e, no capital especulativo,
Vai para os bancos. Sim. Os bancos têm que bancar aqui o desenvolvimento da nação. E Mas é também, o contrário, né? É o contrário. Quer dizer, o governo fez uma opção de institucionalizar a agiotagem. Já há quanto tempo? Há quanto tempo que a gente taxas vive? de juros das vive piores do mundo. E aí, como é que você quer equilibrar? Só com imposto alto, só pagando a carga tributária que nós pagamos toda a vida. Além do trabalhador assalariado pagar mais tributo em nível proporcional, nós temos aí também o apoio do BNDES, Sim. da Caixa Econômica Federal. Só para os amigos, né? Só para os amigos. Só pros amigos. Mas eles gravam, você viu os amigos? Só para os amigos. Você viu que eles gravam, fosse em Chicago, você imagina você igual o Capone, com aqueles caras lá, ia ser um Deus que me livre, ia ser uma morte por esquina. Mas aqui o samba vai passar. Então, aqui a gente tem a nossa estrutura política, ela tem o apoio exatamente no jeitinho, nos acertos, no compadrio, né? Isso desde que o Brasil é Brasil. Perfeito. Desde e as que o Brasil empresas é vão Brasil, ficando então, grandes, vão ficando gigantescas, Gigantescas. vão ficando... Eu descobri que o nosso amigo do cabelinho no meio lá, o penteado dele eu não escuto, nem cabelo eu tenho. Mas ele tem 50 empresas nos Estados Unidos. O cara é uma potência. Tudo com dinheiro daqui. Que coisa, hein? Como nós somos ricos. Será que é nosso? Pois é. Será que a gente pode ir lá com o Santoro? De jeito No apartamento dele lá, não? A gente não consegue. Mas sempre falei isso e discuti isso no Ministério do Esporte. Quando a gente tinha os convênios interessantes de 300, 250 mil, que ia dar emprego para mil reais, ia dar emprego para 20, 30 ex-atletas, a gente nunca conseguiu aprovar. A gente nunca, sempre era burocrático, sempre faltava uma coisa, sempre era de mais, era de menos, nunca. Inclusive, cheguei a discutir isso com o ministro do esporte da época. Falei, pô, aí depois você fica sabendo que tem um convênio de 18 milhões para cá, Nossa, de mãe. 9 milhões para lá, né? Tem a facilidade para as verbas do BNDES. A Caixa Econômica não Caixa emprestou 400 Econômica. milhões para o Banco Pan-Americano? Então, mas aí vem tudo, né? BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, todo mundo. Previdência privada. Os patrocínios tudo marcado, a gente vai lá para tentar um apoio financeiro para um projeto, né? Com patrocínio, nunca teve. Nunca, é. Agora, para os amigos tem Correios, né? Aquele Petrobras, Postales, Banco do Brasil. Previ. Todo mundo tinha. Pô, E como é que faz? Não sei, vamos tentar discutir a reforma trabalhista? Vamos lá. O que você acha dessa dinâmica? Eu levanto, você fala Vambora. na questão da adaptação. Vamos embora, a gente... Desde que começou essa coisa da reforma, a gente tentou dialogar com o presidente da Câmara, o doutor Rodrigo Maia, e também com o relator, o economista Rogério Marinho, deputado, para tentar entender o que estava acontecendo. A Associação dos Advogados Trabalhistas teve assento, fomos ouvidos por 1h30 na audiência pública, e essa reforma virou. Eu acho que o doutor Silvana, sabe aquele cara lá do mal, ele ajudou a dar uns pitacos aqui, porque essa reforma muda a CLT. Lívio, vou te falar uma coisa, a experiência que eu tenho é a mesma que você teve agora. Você vai, né? A audiência pública não serve para nada, para começar. A audiência pública, já participei de 1.500. Tá. É só para legitimar o que eles querem. Perfeito. Falar, nós ouvimos os trabalhadores, Perfeito. nós ouvimos os representantes dessa classe, daquela classe, só para legitimar. E eu tenho algumas experiências que, o negócio é sentar com o relator. Senta com o relator, explica. O cara falou, não, eu gostei disso. Gostei, você pode deixar, amanhã eu estou soltando o último texto. Então, essa alteração que você pediu aqui do verde para o vermelho, pode ficar tranquilo, vai estar. Porra, legal. Solta o texto do verde, vai para o amarelo. Puxa vida, você Mas sabe pô, o cara ontem que a se gente comprometeu, sentiu assim. ele sentiu, ele se convenceu, mas nem passou pelo vermelho, não, foi direto para o amarelo. Sabe? E é assim que eles agem. Gente que diz que está lá para produzir primeiro, Olivia, aí a gente começa a pensar. Nós, democratas que somos, humanistas que somos, achamos que todo mundo tem que ter direito. Né? O cara não precisa ser letrado para ter o direito. Lógico. Mas, caramba, tem os caras que não têm a mínima condição de de escrever a carta para a mãe, quanto mais fazer lei. Esse é o lamento. E aí a gente fica sempre na mão dos mesmos.
Sempre. Isso acontece no nosso segmento aqui esportivo, desde fim de Lei Pelé, é que a gente tinha um instrumento valioso que era o Pelé, né? Mas também aquela reforma não saiu do jeito que devia ser, porque nós tínhamos duas propostas, acabar com o passe e o Clube Empresa. E se o Clube Empresa tivesse entrado, talvez hoje o futebol teria, Sim. estivesse no outro patamar de responsabilidade, de desenvolvimento, tá? E nós não conseguimos. Então nós tivemos que abrir mão do Clube Empresa para acabar com o passe. E desde lá, a gente vive os mesmos problemas. Você vai discutir, ou eles querem ouvir os ditos intelectuais. Não, porque eu acho que a gente melhora a relação com a varinha mágica. Depois fica aí um monte de pepino pra gente resolver. Deu nessa, né? E é a mesma coisa a reforma trabalhista. Ela é é o PL igualzinha. 6787. E ele tem alterações, ele começa alterando o grupo econômico. Pois, é bonito, Ou seja, olha a solidariedade entre empresas não será considerado grupo econômico a mera identidade de sócios. Os mesmos sócios não são grupo econômico. Você acha que eles estão protegendo a quem? Se não eles mesmos. Se não se provar o efetivo controle de uma empresa sobre as outras. Ou seja, a responsabilidade do sócio agora tem que ser provada. E se ele saiu há 2 anos, vai cobrar de quem? Do bispo. Se ele botou laranja na parada... Perfeitamente, se for de laranja lima. Como é que fica no futebol? Bom, futebol já temos o problema, né, Lívia? Porque assim, responsabilizar o dirigente que assina é muito difícil. Impossível. Porque vem aquela coisa da entidade sem ânimo de lucro, por isso que eu falo que se tivesse transformado para clube empresa seria diferente. Porque Lógico. Como empresa, né, assume o risco da participação no mercado. Agora, não, são entidades sem ânimo de lucro. E aí? Como é que, e tem gente que fala, não, como é que eu vou responsabilizar o presidente se ele não está aí para ganhar? Mas e o profissional? Quer dizer, criou-se um limbo no nosso segmento. Proposital, porque né, exatamente, tem de um lado uma relação profissional e do outro lado não tem um profissional que garanta aquela outra relação profissional. E aí como é que faz? É o que eles estão querendo agora. Na verdade, estão querendo pegar, estão se espelhando na relação do esporte, estão querendo levar para o Brasil todo, porque é mais ou menos isso. Né? A gente vai debater e você vai ver como eles se assemelham as coisas. Vamos avançar aqui no artigo 3º. Quando a empresa cumprir formalmente todos os requisitos de que o trabalhador é autônomo, ele não pode ser reconhecido pelo Justiça do Trabalho, apesar de provar subordinação, que ele é empregado. Se limita à ação da Justiça do Trabalho. Já matou. Não? Porque você monta o esquema formalmente, o talonário de notas, a contratação, derruba a primazia da realidade, Sim, que é o princípio norteador do processo do trabalho, na questão da busca do vínculo empregatício, e você mata com isso, com essa mudança no artigo 3º, que ainda que tenha exclusividade de subordinação, a Justiça do Trabalho não pode reconhecer. É o fim do artigo 2º e do 3º. Mas sabe quem a culpa é isso? Do próprio Judiciário. Que loucura, hein? O próprio Judiciário, inclusive do TST, que começou a matar, a destroçar os princípios gerais do direito do trabalho. Perfeito. Desde há muito tempo. Por exemplo, vamos lá, Bora. Vamos fazer esse paralelo. Cláusula penal, que existia no artigo 28 da Lei Pelé, o TST deu como unilateral, só para o atleta pagar. Quer dizer, arrebentou com quantos princípios do direito do trabalho? Com todos. Verdade. Então, quer dizer, o judiciário vem acabando com essa relação e vem dando força para isso. Eu também, evidente que tem a parte do judiciário que atua muito de forma... Muito convicta e gente muito séria. Agora, uma tem procuradoria uma parte do judiciário que é discutir com eles, assim, é a mesma coisa que parece que eles são empregados das empresas que eles estão julgando. Dá medo. E eles falam aqui no projeto que eles querem limitar o ativismo judicial, ou seja, o juiz que atua de forma independente, correta, e atua na defesa do sistema, porque o juiz do trabalho, ele não é um juiz que defende o trabalhador. O juiz do trabalho, ele defende a legislação trabalhista, que é efetivamente
protetiva, Evidente. ou seja, Tem que ser. é uma tentativa até de coibir a magistratura e de impedir até o trabalho da Procuradoria e das pessoas e das entidades que atuam na defesa do sistema, que é protetivo. Claro, quer ver, voltando ao artigo anterior que você leu, para Certo. desonerar a relação, né? Sim. Mas é aquilo que a gente vem falando aqui no programa há quanto tempo? Que o custo é alto, não é a legislação. Por que não mexe no custo? É lógico, por que não Quem faz mexe na reforma tributação, trabalhista, na previdência? não desonera a folha de Exatamente. pagamentos? Por quê? Porque é mais fácil você ferrar o trabalhador. Olha esse aqui, ó. Eles estão propondo a prescrição intercorrente. Se o processo ficar parado mais de um determinado período, 2 anos, claramente, eles entendem que o processo está prescrito. Isso é uma das maiores violências. Isso é direito sumolado. É um absurdo isso, né? Então, e volta, é que a gente que atua na O justiça processo do trabalho, trabalhador para 2 anos de um atleta por dificuldade para você conseguir encontrar os bens dos clubes ou de, Exatamente. efetivamente do contratante, ele pode ficar prescrito. Exatamente. Ele pode estar prescrito até talvez da chicana. Pois é. Não, aí vem na outra ponta, na nossa área mais especificamente falando, o tal do ato trabalhista, que é aquela Pelo centralização amor da de Deus. execução que permite que o devedor pague em 10 anos. Aí você não consegue. Olha aqui como é contraditório, né? Se você não consegue nesses 10 anos... É 10 anos no ato e 20 no Profut. Ah, não, Não, mas 24 no Profut. 24 no Profut, 20 anos. 20 anos. 20 anos, ou exatamente. seja... 240 meses, 20 anos. Sabe o que eu estou pensando? Um dia, pegar uma empresa que tem uma grande aí que faz leite, né? Que tem um leite que todo mundo compra. Pedir para constar no rótulo da empresa, desse leite famoso, e falar empresa em recuperação judicial. Não tome esse leite, pois é perigoso. Sim. Porque se uma empresa, se um clube tem 20 anos para pagar um débito, coisa que nenhum trabalhador tem, que nenhuma pessoa civil tem, se ele tem 10 anos para pagar o ato trabalhista, ou seja, as suas dívidas trabalhistas, na unificação de execução do clube com os atletas, que é chamado ato trabalhista, como é que ele se beneficia tanto e o Estado abre mão de cobranças tão importantes e a pessoa comum não tem esse direito? Ou seja, você vê, isso é uma vergonha. Sabe o que eles querem acabar? Isso não tem a ver com os atletas, mas pode até ter. Existem empresas que mudam da localidade Sim. e vão para lugares mais diferentes. Ocorreu muito disso em Barueri, por conta dos incentivos fiscais de Barueri. São Paulo não pagou com a mesma renúncia fiscal e cresceu muitas empresas. E em indústrias ou plantas que vão, os trabalhadores que têm dificuldade de acesso, porque não são atendidos por ônibus circulares e normais, no modo de transporte, a Justiça do Trabalho, através da súmula 90, reconhece a horas itinere, ou seja, direito a horas extras. Acabou. Essa reforma eles querem acabar. Acabou. Eles querem acabar, Martorelli. Quer dizer, o trabalhador... Levanta umas 4h30 da manhã, que 4, ele 3h30. ele não tem participação na decisão que muda a sede da empresa, Perfeito. mas ele tem que... Enfim... Ele não é ouvido, como você bem o disse. Ele não é ouvido, não tem participação nenhuma. A empresa muda e fala quer, não quer, não quer. Porque é interesse para a empresa. Sim. E continua sendo interesse para a empresa porque ela deixa de pagar o deslocamento do trabalhador. Que é isso? É essa relação que esse país está propondo. É a súmula 90. E você sabe o que é mais acaba. interessante? Mais interessante é assim, como as pessoas elas não têm noção e caem na conversa, né? Impressionante. Tem advogado trabalhista que defende essa coisa de Então. reforma. O cara não tem consciência de classe. Acabou o direito do trabalhador, meu amigo trabalhista. Muda de área. Muda de área, querido. Mas eu ia completar, porque assim, Desculpa. vem aquela coisa que se acabou aí com a contribuição sindical obrigatória. Opa, nós vamos lá no fundo. Mas quando você começa a discutir, quando estava no burburinho da discussão, vem o presidente da Câmara e fala assim, os sindicatos têm que chiar mesmo. Eles têm que chiar
Porque estão perdendo uma boquinha, que é a contribuição sindical. Quer dizer, ele não entra, ele não discute o teor do contexto. Ele quer desqualificar. Lógico. E um monte de gente entrou. Lógico. Um monte de gente entrou e falou, mas é verdade, o sindicato está chiando. Não, porque o sindicato está chiando. Porque além da contribuição sindical, tem todo esse monte de horror aí. Não, os caras desqualificam, a população vai. E dá apoio para isso. Se tem direitos do trabalhista, é por causa do sindicato. E dá apoio para isso. É evidente que tem um monte de né? Tem como político, como sindicalista, eu deixei para o fundo para a gente discutir isso. Como advogado, como médico, tem os bons e os maus. Perfeitamente. Né? Tem os bons e os maus. Perfeitamente. Os maus tem que, né? A gente tem que fazer de tudo para afastá-los. Mas, não ter a mínima noção do que está acontecendo e ir na barca, né? Eu vou junto. Isso mesmo, isso mesmo. Joga a pedra na engenharia. Exatamente. Sabe qual é o problema do brasileiro? Uma enorme arquibancada. Sim. A fila dos críticos, ela é muito maior do que a fila dos que trabalham. Pode ver. A dos críticos é imensa, a dos que trabalham é pequenininha. Você olha pro cara, o cara se manda. E hoje tá fácil, né? Tem uma tal de internet aí que propaga tanta coisa, que os caras jogam sem compromisso. Aí você vai. Aí, nessa hora, eu gostaria de morar nos Estados Unidos. Porque uma difamação, uma calúnia, daria uma indenização para alejar o cara que está caluniando. Tem que bater mesmo. Para alejar. Para alejar. Sim, o cara tinha que tomar uma pancada para alejar. Mas não, o cara vai lá, manda pagar 10 mil, 5 mil, o cara paga dando risada, calunia e paga dando risada. Mas enfim. Tem uma outra coisa aqui, que é trabalho em regime tempo parcial, sem justificativa. Ou seja, você contrata o trabalhador para não exceder 30 horas semanais com previsão de horas extras de 50%. Está na cara. Demite todos que você tem e contrata em tempo parcial. Sim. Nós vamos discutir daqui a pouco a violência do intermitente. O intermitente é o fim da CLT, é a mais-valia. O Marx está pulando lá no túmulo. Porque essa do intermitente, nem o capitalismo de Manchester efetivamente pensou. Nem Wall Street pensou nisso. E o banco de horas individual? Você já viu o tamanho da violência? Chama o rapaz, tudo bem, meu irmão? Banco de horas individual. Eu espero que o nosso leitor entenda que quando tem que fazer uma composição, né, um banco de horas, uma compensação de horas, tem que passar pelo crivo ou do sindicato ou da delegacia do trabalho, porque o trabalhador ele não tem capacidade de discutir com o empregador. Lógico. Agora estão querendo acabar com isso. Ou seja, o empregador, você que está em casa aí, você acha que o empregado vai assinar ou não? Vai assinar? Assina. O empregador chega lá e fala, vamos assinar aqui. Eu chego na Justiça do Trabalho, os caras com tudo espelho de ponto assinado. Só que meu trabalhador saiu 1 ano e meio, o espelho de ponto fez pedido agora. Sim. Gozado isso, né? Teve um dia que o juiz mandou, o delegado de polícia foi para o sistema de ponto, foi a delegacia toda para abrir o sistema de ponto da empresa para detectar a ilegalidade. E tem, né? Infelizmente tem. Então, é lógico. Tem uma criatividade, né? Eu não sei. Mas lado a lado, né? O doutor Silvana foi bom aqui. E essa mudança do regime de 12 para o 36, que é uma coisa que existe para os policiais e para o pessoal da saúde. Isso não se aplica aos trabalhadores, é uma coisa muito terrível, né? Como é que vai fazer? Assim, mesmo porque até a grande maioria das empresas não consegue trabalhar em regime 12 por 36. Lógico que não. Não tem como. E a CLT? Mas eles deixaram a brecha aberta. Lógico. Né? Lógico. De repente aparece alguma coisa aí, você quer encaixar, você quer começar a fazer um turno de 12 por 36, mas pronto. É esse esquema. Exatamente. É esse esquema. Tá bom. Você viu? E eles querem mudar o intervalo, né? O intervalo agora para meia hora. Porque o TST nunca permitiu que o intervalo fosse... Dizem até que... Olha que violência. Que o intervalo de 1 hora é ruim porque o trabalhador sai para beber. Quem é que tem essa criatividade? Quem é que sai para beber em São Paulo? Quem é que sai para beber? Querem fazer meia hora de intervalo, desafiando a Organização Mundial da Saúde, porque 1 hora de intervalo teve um debate biológico, médico, sociológico. Para você chegar a 1 hora numa jornada de 8 ou 9 horas, né? Que nem férias. Já vamos para as férias aqui. Como é que nós estamos aqui? Vamos encerrar isso aqui, porque nós vamos para outro. Vamos para a reforma trabalhista número 2, o pacto do demônio. Isso aqui é o pacto... Bom,
Lá de baixo. Olha o bicho lá embaixo. Pois Porque, Martorelli, eu estou assustado. É. Porque É pra ficar essa mesmo. reforma É pra trabalhista, a gente tentou falar com o Marinho, a associação promoveu vários encontros com, Eu te com falei, vários eu te falei do choristas. o Rogério Marinho, é o mesmo, Que time que é o dele lá? o ABC de Natal. ABC de Natal. É o mesmo relator do Estatuto do Futebol que está correndo na Câmara, que acha normal dever 3 meses de salário para atleta profissional. É o mesmo. Pode dever 3 meses. mesmo, é o Pode mesmo. dever 3 meses de salário para deputado? Pode, é o Para deputado não pra dá. deputado não dá. Não. Mas é o mesmo, quer dizer, cara com uma concepção dessa, como é que bota um cara para fazer Você isso? sabe que eu falei isso na Fiesp? Como é que eu vou. É complicado, né? Não tem como. Complicado. Cris Tesoura passou? Já? Rápido. Reforma trabalhista número 2. Semana que vem vocês estão vendo.